meu amigo James. Uma ótima noite. E, cara, hoje é o tema da nossa live hoje. Vou dando uma ótima noite aí para vocês, beleza? Então, querendo que vão participar aí da nossa live, né? E o tema é: quero empreender, mas trabalho CLT e tenho medo de perder o emprego. E por que eu quero falar isso com vocês? Esse tema foi um tema hoje, essa semana, que eu achei de necessidade de trazer para vocês. Por quê? Aconteceu uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa da nossa tribo contábil. Só que eu sou muito do compartilhamento, de levar isso para, de poder tentar ajudar outras pessoas que possam estar passando por esse problema também. E é o seguinte, vou falar uma coisa aqui para vocês. Talvez não seja somente essa pessoa que está nesse momento com essa situação, com essa particularidade. Eu acredito que talvez possa ter alguém aqui no meu perfil no Instagram, ou quiçá no nosso canal no YouTube, que também tem talvez a pretensão de começar o seu escritório de contabilidade, mas está trabalhando em uma empresa, está trabalhando no escritório contábil ou em uma outra área que não tem nada a ver com contabilidade, que eu tenho acesso a algumas pessoas e as pessoas relatam para mim, olha, então eu sou contador, sou contadora, atualmente eu trabalho como secretário, ou eu trabalho como vendedora, eu trabalho como balconista, mas por falta de oportunidade dentro da área contábil, eu me formei, não consegui emprego e fui trabalhar em um outro setor. E a gente. O meu propósito é compartilhar, levar essa informação e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, acredito que vai ter mais de uma pessoa com esse problema. Isso virou até um tema para a gente compartilhar aqui com vocês. Porque eu tenho um propósito de ajudar mais pessoas a chegar lá no seu empreendedorismo contábil. Dá uma ótima noite aí para o nosso amigo Fábio, para o nosso amigo Rodrigo. Deixa eu ver mais, quem mais aqui está na nossa live. O nosso querido James e a nossa amiga Milene, que entrou aí também. E o nosso querido contador Ademilson. Então é o seguinte, rolou essa semana, a gente tem um grupo, né, que é a Tribo Contábil, que tem contadores de vários lugares do Brasil, e a gente troca informação o tempo todo, a gente se ajuda o tempo todo, e dentro da Tribo Contábil rolou uma situação de um integrante da tribo que trabalha no escritório de contabilidade, que começou a empreender, e, enfim, quando você começa você está o tempo todo preso numa gaiola, aí você começa a querer tentar voar e de repente você chama a atenção de alguém que vai de repente querer cortar as suas asas e tal. E é o seguinte, é uma situação assim que eu quero ajudar mais pessoas que estão vivendo esse momento. E por que me coloco no lugar? Porque eu já vivi isso, né? Eu, quando trabalhei no escritório de contabilidade, mais precisamente, o nome do escritório é FCN Contabilidade, no centro do Rio de Janeiro. Foi quando eu comecei a minha jornada como contador, como empreendedor contábil, quando eu entrei na contabilidade, chegou uma fase que você começa, digamos assim, a chamar a atenção. Por quê? Mesmo trabalhando no escritório, eu sempre tive esse desejo, essa vontade de ter o meu escritório de contabilidade, ter os meus clientes. Então, eu comecei a atender os meus primeiros clientes quando eu ainda trabalhava no regime CLT. Naquele momento, eu ainda era funcionário do escritório de contabilidade, né? E chegou um momento no qual a gente tomou a decisão de encerrar ali o contrato e eu segui a minha jornada ali. Mas só que até lá, até eu chegar a tomar essa decisão, a partir desse momento, qual é o momento que eu vou falar assim, pô, agora eu vou seguir a minha jornada como empreendedor contábil, vou me desconectar e vou viver o meu sonho. Tem um caminho, tem uma jornada até lá. E eu vou falar essa jornada, esse processo aí com vocês. Quero dar uma ótima noite aqui para o Márcio Marinho, que também entrou aqui agora, mais um membro da nossa tribo e que participou também dessa conversa que a gente teve lá essa semana. Então, galera, quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, chegou um momento que eu comecei a atender os meus clientes e eu vi que a gente começa a chamar a atenção quando um dia o meu chefe falou assim para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Wellington, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta.
Você está respondendo os clientes do escritório com seu e-mail pessoal? E aí eu falei, pô, mas por que que tá me fazendo essa pergunta? Porque eu nunca acessei o meu e-mail, o meu e-mail pessoal no escritório, em nenhum computador do escritório, né? E aí teve uma fase que, assim, eu comecei a levar o meu notebook na minha mochila e no meu horário de almoço, eu tinha uma hora de almoço, eu tirava ali para responder os e-mails dos meus clientes que eu já havia começado a responder. Então eu ia para um canto lá, eu ficava lá no meu notebook e tal. E alguém viu eu respondendo e-mail e vieram, o meu chefe veio me perguntar, pô, tu tá respondendo o e-mail dos clientes do escritório com o seu e-mail pessoal? Não faz isso não. Eu falei, mas, tipo, de onde você tirou essa ideia? Porque eu nunca respondi nenhum e-mail de nenhum cliente do escritório com o meu e-mail pessoal. Eu sempre usei o e-mail corporativo da empresa para responder aos clientes. Então, o cliente fazia alguma pergunta para o meu departamento, eu tinha lá o meu e-mail, então uma pessoa mandava e-mail para o departamento que eu era responsável, eu respondia do e-mail, nunca enviei. Está aqui, meu notebook está aqui, você aproveita e você tem acesso a tudo aqui, pode verificar. E surge também uma situação onde a pessoa também pode começar a interpretar ou achar que talvez você está pegando o cliente do escritório, ou talvez você está numa fase onde a empresa contactou você, mas deveria contactar o escritório. E aí onde que tem essa situação de separar, né? O que é cliente do escritório, o que é seu cliente. E assim, todos, absolutamente todos os clientes que me procuraram foram a partir de, naquele momento ali, de indicações de pessoas que eu comecei a divulgar meu trabalho. Nenhum tinha ligação com a empresa. E assim, empresa, os clientes do escritório que eu trabalhava, esse escritório ficava no centro do Rio de Janeiro, e tipo, 90% dos clientes do escritório ficava total Zona Sul, Niterói e Zona Norte. E os meus clientes, total Zona Oeste do Rio de Janeiro, era o tipo, o outro lado do Rio de Janeiro. Não tinha ligação, e as pessoas não tinham. E eu falei, realmente, eu tenho um cliente, comecei meu escritório de contabilidade, tem algumas empresas que eu já estou atendendo, só que tá aqui, ó, a caixa preta, abri a caixa preta pro cara, tá aqui. Qual dessas empresas você tem algum tipo de ligação? Eu tô falando eu, né, Vivi. É isso daí. Agora você, que talvez trabalha de carteira assinada e está vivendo uma situação como essa, eu vou te falar assim, o passo a passo que eu acredito ser o melhor caminho para você passar por essa fase. Mas antes de eu falar o caminho para você passar por essa fase, eu queria saber se tem alguém aqui, bota nos comentários aí, que está vivendo isso, que trabalha numa empresa, é funcionário de um escritório de contabilidade, tem um desejo de abrir o seu próprio escritório e por algum motivo, né, está adiando isso porque talvez acredita que se vai perder o emprego e, bom, qual é o caminho, qual é o processo que eu gostaria que você fizesse ou que eu te aconselho que você faça. E essa história que eu compartilhei, né, foi a minha história, mas tem um membro da tribo contábil que está vivenciando isso nesse momento. Só que, como eu disse, é o poder do compartilhamento, cara. A gente cresce muito quando a gente compartilha, a gente vive, percebe histórias de outras pessoas similares à nossa, a gente vê como que os caminhos não são tão diferentes assim e que a gente percorre assim, talvez trilha aí os mesmos caminhos. E você que está começando aí o seu escritório de contabilidade, que tem um projeto de montar seu escritório de contabilidade, e você está vivendo no momento uma experiência de trabalhar como CLT, eu vou te falar assim algumas fases que você tem que passar. Você precisa passar para migrar para essa fase de CLT. Primeira fase é a sua fase como profissional. Imagina que você trabalha num escritório de contabilidade. Cara, na empresa que eu trabalhava, no escritório que eu trabalhava, eu estava assim, mas bem acima da média no quesito desempenho, produção, mão na massa, sabe, de trabalhar. E é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você. Hoje, você que eu estou falando para quem está CLT e deseja montar um escritório de contabilidade. Quando eu falo acima da média cara, quando eu não sei alguma coisa, eu vou buscar informação sobre aquela coisa, eu vou aprender, eu vou fazer. Eu falei para vocês na minha história que eu trabalhava no departamento e ajudava o cara do outro departamento. Então eu trabalhava no departamento pessoal, tinha um cara que fazia a legalização de empresa, eu já me oferecia, no momento que o meu departamento estava, digamos assim, num período mais tranquilo,
a minha demanda de mão de obra estava mais tranquila, eu me oferecia na hora que o meu colega estava numa fase, digamos assim, mais apurada e eu estava mais tranquilo, eu me oferecia para ir lá ajudar ele. Por isso que eu estou falando acima da média, porque a média das pessoas que trabalhavam comigo não ofereciam uma ajuda quando o meu departamento precisava de ajuda. Você está entendendo? Não quero dizer que eu, Wellington, sou melhor do que eles, mas eu tinha atitudes que eles não tinham. Só que eu fazia isso com o propósito de aprender alguma coisa que eu ainda não sei. Então, quando eu vou falar que eu vou ajudar o cara do departamento pessoal e eu não trabalhava no departamento pessoal, eu queria buscar informações que eu ainda não tinha. Eu queria ajudar o colega para adquirir conhecimento. E a pergunta que eu vou te fazer, hoje você, na qualidade de funcionário, né, vamos entender que você é um funcionário de um escritório de contabilidade, quais são as atitudes que você está tendo? Uma atitude de uma pessoa mediana ou uma pessoa acima da média? Eu não estou falando de ser melhor do que ninguém, estou falando no sentido de, cara, eu faço só o que me programaram para me fazer. Por exemplo, eu sou o cara do departamento pessoal, só vou fazer folha de pagamento, só vou gerar guia do FGTS, INSS, e quando passou a fase de folha, eu vou ficar aqui tranquilão. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou ficar no YouTube vendo vídeo, eu vou ficar mocegando lá no escritório, vou passear. Então, assim, se você é um funcionário mediano, você vai ser um empreendedor ou empresário mediano. Se você quer ser um empreendedor ou empresário acima da média, você tem que fazer coisas acima da média, ou coisas que a maioria não está fazendo. Então, assim, se você trabalha num departamento contábil e você não tem acesso à área fiscal, nesse momento você está tendo a oportunidade de ganhar conhecimento prático num setor que você não domina, trabalhando numa empresa de contabilidade. Então, você tem que ter atitudes acima da média, porque se você for um empreendedor, um empresário contábil, você vai precisar passar por todas as rotinas. Você vai ter que atender o seu cliente, né? Você vai ter o cliente lá que vai te contratar para você fazer a parte fiscal, a parte contábil, a parte de legalização, alteração, encerramento de empresas. O cara vai contratar você. Você vai ter que ter a noção e saber fazer, atender esse cliente, uma vez se você quer e deseja empreender na contabilidade. Então, essa é a fase um. A fase quando você ainda é funcionário. Então, você ainda é funcionário, você tem que se preparar. E você se prepara sendo um funcionário acima da média. Porque quando você trabalha só pelo dinheiro, a chance de que você vai ser um funcionário mediano e lá na frente você vai ser um empreendedor, um empresário mediano. Agora, quando você trabalha pelo conhecimento e não só pelo seu salário, a chance de que você vai ser um empreendedor acima da média. Então, assim, o cara lá, o seu chefe, né, quando ele contratar você e você for o cara que só faz aquele departamento, ele vai ter uma percepção de você. Agora, quando você é o cara que faz um departamento, é interessado em aprender e ajudar o cara do outro departamento, a própria empresa, os próprios departamentos, eles tendem a te dizer que você, cara, é um cara, assim, muito útil para a empresa, sabe? Aquele cara que, porra, tá sempre ali disposto a ajudar e quando a empresa precisa, ele pode contar com você. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma empresa, você trabalha num departamento fiscal e de repente você tem noção de um departamento contábil. E aí um cliente tem uma dúvida lá sobre um lançamento contábil, ou sei lá, um lucro, né? A apuração do lucro e tal. E aí o cara do departamento contábil não está no momento, mas você tem acesso a essa informação, você talvez está ajudando o cara ali, você passou por essa fase e tal, e está ajudando, você pode responder o cliente. Ou você pode ajudar o seu chefe, que de repente ele está ali numa situação apurado, pô, cara, eu não consigo contato lá com a pessoa responsável. Aí você, pô, chefe, olha só, eu ajudei ele a fazer esse processo aí, deixa eu te falar. Então, é assim, assim, assim. Você está demonstrando para o cara que você tem valor. Aí é o seguinte, essa é a primeira fase, na fase que você ainda é funcionário. Então você vai, na fase de funcionário, ainda como funcionário, se preparar no sentido de aprender o máximo que você puder. Aí vem para uma segunda fase, que é o plano, que é o planejamento. Você tem que se estruturar, se preparar para, num futuro bem próximo, que pode acontecer a qualquer momento, você tem que se desconectar dessa empresa. E desconectar dessa empresa significa que, se o cara ficar
pé da vida com você, porque você está empreendendo, está começando o seu escritório e ele te manda embora, você já vai ter como seguir a sua jornada sozinho. Você vai, cara, tá bom, ele não quer, eu já tenho um plano aqui, pô, o que eu vou fazer se ele não quiser mais continuar comigo? Eu vou seguir o meu plano. E eu vou falar para você aqui o que eu fiz e o que eu faria novamente e o que eu recomendo, né, que você faça. Primeira coisa, você não vai falar para o seu chefe ou para a sua empresa ou para onde você trabalha que você quer montar o seu escritório. Deixe que eles percebam isso e deixem que eles venham falar com você. É tipo assim, você não falar não significa que você está mentindo. Agora, se eles vêm te perguntar, aí você, integridade total. Você fala, não, sim, cara, eu tenho um desejo, tenho assim, um plano de montar meu escritório contábil. Meu sonho é trabalhar como, para mim, ter a minha empresa contábil. Eu estou aqui focado. Você vê que, cara, quando eu não estou com disponibilidade, quando eu tenho disponibilidade no meu departamento, eu procuro ajudar o outro colega. Eu estou aqui focado 100% no seu negócio. Quando eu estou aqui no meu horário de trabalho, eu estou 100% voltado para ajudar o seu escritório. Mas quando eu saio daqui, eu procuro fazer uma renda extra, né, uma renda extra, para complementar o meu salário que eu ganho aqui na empresa. E no futuro, né, no futuro, eu quero ter a oportunidade de começar o meu próprio escritório contábil. No futuro, eu quero ter a oportunidade de começar o meu próprio escritório contábil. Mas no momento, eu estou focado na sua empresa e focado em ajudar o seu escritório. E aí, o que vai fazer o cara? Você que for aquele cara que é acima da média, que faz o que eu falei, ajuda o cara do outro departamento quando o seu departamento tá mais suave, o cara vai, porra, sabe? Não tem como um cara desse, tipo, achar ruim. Porque tu tá ajudando, tu tá sendo acima da média, tu tá ajudando a empresa dele pra caramba, tá fazendo mais do que tu foi pago, ou mais do que foi contratado para fazer. Mais do que tu é pago, mais do que tá no teu contrato. Ah, eu sou o cara aqui para fazer a parte do departamento pessoal. Mas aí, se você só faz isso, você está sendo mediano, porque o cara que é contratado para fazer só o departamento pessoal, ele faz só o departamento pessoal, ele está fazendo o que a média faz. Quando você faz algo acima da média, o teu chefe, cara, ele não tem como meio que brigar, porque foi assim comigo, sabe? O cara chegou na situação que eu coloquei assim, ele fica assim, cara, você tem um cara que é acima da média e ele não quer perder você. Aí muda o jogo. Quando você faz isso, tem um efeito colateral. Quando você não faz, você tem medo do seu chefe te mandar embora. Quando você entrega mais para a empresa do que a empresa contratou você para fazer, é a empresa que tem medo de você ir embora. Inverte o jogo. Deixa eu tentar melhor explicar isso aqui. Vamos entender que você foi contratado para fazer só o departamento pessoal. Está lá no seu contrato, você só faz isso. E você só faz isso, tá? Você está fazendo que se ele contratar uma outra pessoa para fazer o departamento pessoal, vai fazer também. E aí, se você sair, beleza. Agora, imagina que você faz mais, você é capaz de fazer mais de uma função, ou de cobrir um colega que de repente ficou doente ou entrou de férias em um outro departamento, que aconteceu comigo, né? Tem um efeito colateral. Você está buscando você está aprendendo um outro departamento que você ainda não é bom, digamos assim, o suficiente para dominar total. Você está aprendendo com um cara que está ali e tu tendo uma aula prática. Tu está ajudando o cara está te ensinando na prática ali. Essa oportunidade você está tendo real, né? E aí tem uma outra situação, o efeito colateral. Quando você não faz, você fica com medo de ser mandado embora. Quando você faz, o seu chefe fica com medo de você sair. Porque aconteceu comigo. Quando chegou lá, o pessoal ficava assim, cara, mas a gente não quer perder esse cara. A gente não quer perder essa pessoa na empresa. Inclusive, quando eu saí, né, o Jorge Mussu, que depois eu trouxe para trabalhar comigo, trabalhava nessa mesma empresa, cara, ele falou, cara, até hoje o pessoal lá fala como é que deram mole de deixar você sair da empresa. Tipo assim, eu tomei o partido a decisão de sair, né, foi até um acordo, né, que a gente chegou um momento que não dava mais, e ó, foi tão louco de a empresa não querer que eu saísse, que a empresa foi se ajustando a conseguir conciliar as duas coisas. Primeira coisa, o meu chefe falou, cara, então assim, não sai não. Vamos fazer o seguinte, você trabalha um dia para você, um dia para mim. Ficou assim, literalmente isso. Eu trabalhava na segunda para mim, na terça eu ia para o escritório.
E aí foi intercalando até que um dia chegou, cara, agora não dá mais, eu não consigo nem mais um dia sim, um dia não. Isso aconteceu comigo, é real, aconteceu comigo. Eu trabalhava um dia para mim, um dia para a empresa, porque a empresa não queria perder a minha mão de obra, porque eu era muito útil para a empresa, para o escritório de contabilidade. Por quê? Eu entregava mais do que eu era contratado para fazer. Quando você entrega mais do que você é contratado para fazer, você inverte o jogo. Não é você que tem que ter medo de perder o emprego. É a empresa que vai passar a ter medo de perder você. Primeiro, porque você vai fazer. Por exemplo, você foi contratado para fazer uma coisa. E você recebe só para fazer aquela coisa. Você entrega muito mais do que foi contratado. Então, para a empresa, cara, você é um funcionário, tipo assim, barato para ela. Pô, o cara faz duas, três funções e eu pago a mesma coisa que eu pagaria para o cara de um departamento e ele ainda ajuda outro cara de outro departamento. Então, assim, quando você passa a fazer isso, você está entregando muito valor, muito valor, muito valor. E aí você automaticamente você ativa lá no seu chefe o gatilho da reciprocidade. E ó, real, reciprocidade acontece com todo ser humano, tá? Experimenta convidar aí um vizinho, filho do vizinho teu aí pro aniversário do teu filho. É muito provável que no próximo aniversário do filho do teu vizinho ele vai querer convidar você para levar o teu filho lá no aniversário dele. Porque você ativou nele a reciprocidade. E eu ativei a reciprocidade no meu chefe. Então o cara não só fazia o que eu fazia, como eu entregava muito mais do que era contratado, e ele também, por reciprocidade, ele até passou a me ajudar. Inclusive me ajudou no meu processo de iniciar o meu escritório contábil. Mas no primeiro momento, qual é a primeira fase? A primeira fase do seu chefe é ele, cara, desconfiar de você. E, ó, é normal, tá? Aconteceu comigo. No primeiro momento, o cara me perguntou se eu estava abrindo empresa, estava abrindo e-mail da pessoal, né? Respondendo, perdão, respondendo com o meu e-mail pessoal aos clientes dele. Então ele fala, pô, tu tá tendo contato com os meus. Depois, não, abri a caixa preta, mostrei aqui, ó, tá aqui. Integridade total. Mas primeiro, eu espero a empresa vir até mim, né? Primeiro você gera valor pra caramba. E se você não tá fazendo isso, começa a fazer amanhã. Começa a fazer mais do que tu já faz na tua empresa que você trabalha. E começa a fazer um projeto, planejamento para você se desconectar dessa empresa no futuro tão breve quanto eu desejo, para você viver somente dos seus clientes. E o melhor momento é quando você, pelo menos consegue já ganhar a mesma coisa com o seu cliente que você ganharia com o seu salário. Por exemplo, você é contratado numa empresa e você ganha R$ 2.500 de salário. Quando você consegue, com seus clientes, em honorários, pelo menos igualar ou ficar superior a 2.500, você já conseguiria. Pô, se tu vivia antes desse cliente, antes dos seus clientes, com o salário dessa empresa, significa que você vai continuar vivendo. Você não pode, pô, eu ganho 2.500, aí eu peguei um cliente de R$ 500, aí eu vou aumentar meu padrão de vida para 3.000. Aí você está saindo do seu planejamento, está fora do seu plano. Qual é o plano? Vou continuar meu projeto de vida aqui, ó. Conversa com seu esposo, com a sua esposa, deixa alinhado com eles. Olha, eu preciso que você me ajude. Me ajude em quê? Eu tenho um projeto que é ter o meu escritório contábil, e quando eu tenho o meu escritório contábil, ter a minha empresa contábil, isso vai ser. E aí, como é que você faz isso? Você tem que demonstrar para o seu parceiro ou para a sua parceira o quanto isso vai ser importante, não só para você, mas como para a família de vocês. Como que isso vai ajudar a família de vocês? Como que isso vai ser importante? Pô, cara, eu acredito que nenhum esposo, nenhuma esposa vai ficar insatisfeito ao saber que tem um sonho, né? Que seu parceiro tem um sonho, que é empreender, e tem a possibilidade de escalabilidade, de ganhar muito mais do que o regime de funcionário, de CLT, permite ter, porque você consegue escalar, ou seja, ter mais de uma fonte de renda. Eu acredito que essa pessoa tem. Só que tem a primeira fase, a fase do planejamento é que eu preciso que você me ajude. E essa fase do ajudar significa, olha, a gente vive com meu salário. Eu começo a ter cliente a partir de hoje, fechei um contrato com uma empresa. A gente vai permanecer com o nosso padrão de vida e esse valor desse honorário você vai, cara, você vai guardar isso aí. Você vai fazer uma reserva, vai começar a fazer uma reserva de emergência e em busca de novos clientes, até você igualar ou ultrapassar o salário que você recebe na empresa. Para que, se você for desconectado, a empresa mandar você embora, você, cara, você não vai passar apuro. Agora, se chegar numa situação entre o seu sonho e o seu emprego, eu escolhi o meu sonho. Mas eu
fiz um projeto, um plano antes, né? Você passa por um projeto, tem todo um plano antes. Tudo que envolve isso aí você tem que ter planejado antes. Então, olha, você tem que pensar na hipótese, na possibilidade. Pô, se o cara me demitir. Bom, se o cara me demitir, eu comecei a guardar dinheiro lá do que eu podia, sabe? E eu vou me virar. E eu tenho um parceiro que, se tudo der errado, eu posso contar com esse parceiro, posso contar com essa parceira. E se você não tem parceiro, não tem parceiro, você vai contar com você mesmo. Você tem que, desde já, se programar para isso. Para esse dia, para o dia de cortar o vínculo e viver do seu sonho. Porque vai chegar um momento que você vai cansar de gerar riqueza para uma outra pessoa e você vai abrir os seus olhos. Sabe quando que eu vi isso? Quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu recebi. Lembra que eu falei para vocês que eu ajudava o cara do departamento de legalização? Então eu fazia departamento pessoal, ajudava o cara de legalização, e chegou um dia que esse cara saiu da empresa. Saiu. O cara que fazia, era o responsável por abrir processos de empresa, ele simplesmente sumiu. Se desconectou da empresa, foi embora. E o meu chefe, ele tinha muito, o dono do escritório tinha muito tempo que ele sabia, mas ele fazia muito tempo que ele não estava fazendo aquilo na prática. Então já tinha mudado o sistema da junta, já tinha mudado. Na época, já tinha mudado. Quando ele aprendeu a abrir processo de empresa e tal, na época tinha entrado na DOCAD, consulta prévia de local, da época, né? Não tô falando como é que é hoje, não. Na época. Ele meio que estava desatualizado, desantenado. E eu, como estava vivenciando aquilo de ajudar o cara, quando o cara saiu, eu falei, não, pô, deixa aí, deixa que eu ajudo. Deixa que eu ajudo. Só que eu comecei a ajudar, eu comecei a enxergar, comecei a ver. Quando você vê, não tem como desver. Eu comecei a ver quanto dinheiro eu gerava para o escritório. Quanto. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, Wellington, legalizei para o escritório de contabilidade que eu trabalhava mais de 300 empresas. Daí, você tira quanto de dinheiro eu gerei para aquele escritório. Com o meu conhecimento, porque eu aprendi a legalizar a empresa, fui lá, legalizava, mas o cliente não era meu, era do escritório. O cliente pagava. Aí até que chegou um momento que eu comecei, né, a empreender, e aí chegou o momento de fazer parceria. A empresa me ofereceu uma comissão na parte de legalização. Eu aceitei. E na época, cara, o valor assim, meio. Eu falei, hoje é ridículo. Hoje eu não aceito menos que 50%. Não aceitaria menos que 50%. Mas naquele momento, eu aceitei o valor que me foi colocado, que foi de 10%. A empresa, eu vou falar para vocês o valor. A empresa cobrava um salário mínimo para abrir um processo de uma empresa, por exemplo, e ela me dava 10%. Fora o meu salário, era uma comissão que eu recebia. Só que ela ganhava muito mais. Ela não era só os 90% da legalização. Eu não tinha participação na mensalidade, no contrato. A empresa tinha recebimentos futuros com aquela empresa. Tinha contrato assinado, honorários mensais. E o que eu vi que depois que eu vi aquilo, eu não deixei de ver. Eu vi a possibilidade, se eu fazia aquilo para uma outra pessoa, porque eu não poderia fazer aquilo para mim. Eu não poderia aprender. E assim, eu foquei, cara, eu tenho que ficar muito, mas muito bom em legalização de empresas. Em qualquer tipo de empresas. Todos os tipos de empresas. Porque uma vez que uma empresa é aberta, essa empresa precisa de um contador. E se precisa de um contador, vai ser eu, cara, porque foi eu que fiz a abertura. E aí eu comecei a fazer processos de abertura de empresa para as pessoas. Comecei a vender serviço não de contabilidade, de legalização de empresas. E uma vez que eu legalizava, a empresa se tornava meu cliente. Só que aí já era pessoas que não tinha nada a ver com o escritório. Comecei a divulgar para amigos, amigos de faculdade, amigo da época da faculdade, amigo do futebol, amigo da pelada, amigo o barbeiro. Para todo mundo eu falava que eu era contador e que eu era especialista em aberturas de empresas. Isso antes da geração de internet. Isso daí eu tô falando de um tempinho atrás que eu não tinha canal no YouTube, eu não tinha rede social, não tinha nada disso. Não tinha. E a gente foi fazer as coisas acontecerem. Fazer as coisas acontecer. Porque eu vi. E quando você vê, não tem como desver. Eu vi que o meu conhecimento gerava muito dinheiro para uma outra pessoa. E talvez você agora possa estar se perguntando, cara, quanto de dinheiro eu estou deixando para o escritório que eu trabalho que talvez eu poderia estar fazendo para mim? Quantos clientes você atende aí no seu escritório de contabilidade, que você trabalha como funcionário, que você tem a possibilidade de aprender, por exemplo, estou trabalhando no escritório de contabilidade que é especialista em contabilidade para restaurantes.
olha a possibilidade que você está tendo de aprender na prática como que você atende restaurantes e esse conhecimento pode depois servir como base para você captar os seus primeiros restaurantes como seus clientes. Então, que sirva de reflexão. Então, o primeiro passo é o planejamento, é o projeto. O pessoal está mandando mensagem aqui. Primeiro passo é o projeto, pessoal. Fez o planejamento, o projeto, olha, eu vou trabalhar aqui até o momento que eu consiga vencer, receber um salário igual, compatível aos meus ganhos já na empresa. Beleza? Bom, recebo um salário já agora. Se a empresa me mandar embora, eu vou continuar aqui entregando o máximo que eu conseguir entregar e você vai fazer o máximo até o momento que você não conseguir dar conta de fazer os dois. Quando chegar o momento de você não conseguir fazer conta, dar conta de fazer os dois, aí é o momento de conversar com a sua empresa. E aí pode ser que a sua empresa faça o que a minha fez comigo, pode ser que não. A minha, no meu caso, sentou, a gente conversou, então tá bom, Mário, então vamos fazer um acordo, cara, eu não quero te perder, não. Você trabalha um dia para mim, um dia para você, e no dia que você vir, você vai treinando uma pessoa aqui para fazer o que tu faz. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei por todos os departamentos do escritório. E naquele momento da minha saída, eu trabalhava no departamento pessoal. E o meu chefe falou: cara, meu filho está se formando em contabilidade, eu quero que tu ensina ele e treina ele para fazer o departamento pessoal. E assim que ele tiver fera, assim, você quiser se desconectar, tá tudo bem. Até que um dia isso aconteceu, né? E não foi nem eu que pedi para sair. Foi ele falou: agora a pessoa está assumindo aqui, está fazendo. E aí você vê que chega uma fase que é de comum acordo. Você quer voar, eu vou abrir a gaiola, vai. Tá? Então foi isso que a empresa fez comigo. Você não precisa vir amanhã, você fica lá e se eu precisar eu te chamo. Eu falei, então, tá bom. Até que passou mais ou menos uns 30 dias, a empresa não me chamou mais, porque eu já tinha treinado uma outra pessoa para fazer o que eu fazia. Até que eu falei, não, a gente tem que agora sentar aqui, conversar, acertar nosso acordo, foi uma rescisão amigável, um acordo, né? E a gente encerra aqui o nosso ciclo e, bom, eu agora aprendi. Sabe que você aprende? Sabe que você está querendo andar de bicicleta e você bota a criancinha para andar de bicicleta e aí depois a criança. Aí você. Qual é o problema do pai que quer ensinar a criança a andar de bicicleta? Ele fica. É super proteção. Ele fica segurando o selim, empurrando a criança, ele bota a rodinha. E ele não sabe que a melhor coisa que ele pode fazer para o filho dele é tirar as rodinhas da bicicleta. Deixar o moleque cair, aprender e andar só, aprender a andar sozinho. A melhor forma de uma criança aprender a andar de bicicleta tira as rodinhas. Se você é um pai que quer ensinar o filho, tira as rodinhas, tira o pedal e deixa ele colocar o pé no chão e ele aprender a ter o equilíbrio. Eu aprendi a empreender, foi assim comigo. Aprendi a botar o meu pezinho, as minhas asas assim. E eu deixei de ser aquele passarinho que era acostumado a esperar o dia 5. O meu patrão ia lá colocar o meu alpiste na minha conta. E eu aprendi que eu não precisava esperar o dia 5, que eu posso ter todo dia dinheiro caindo na minha conta. E que eu poderia ganhar muito mais do que eu estava ganhando como funcionário. Quando que eu vi isso? Quando eu comecei a enxergar quanto de dinheiro eu dava para a empresa que eu trabalhava, com o conhecimento que eu já tinha. Então, tem duas fases. A primeira fase é você estar trabalhando como funcionário e começa a entregar, cara, mais do que você entrega. Vai buscar aprender no departamento. E se você, o cara não me dá oportunidade, cara, não tem essa de não dar. Vai ter um dia que o cara vai estar super, né, vai estar numa situação lá que não dá, velho. Que não dá. Cara, eu tô apurado, tô apertado, tô fechamento. Ó, vou dar um exemplo. Vai no departamento contábil, se você não trabalha na contabilidade. Vai no departamento contábil agora e pergunta se o cara não tá apurado aí para fechar balanço. Eu duvido, vai lá, pergunta lá. E você chega, cara, ó, quero te ajudar aí. Quero te ajudar. Sei que você tá apurado aí, tem que entregar as declarações anuais, né? A gente tem que encerrar o balanço e tal. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Pô, meu setor, meu departamento é um pouco mais suave esse mês aqui, pô, acabei minhas obrigações mais cedo e tô mais suave lá. Pô, não precisa nem o chefe saber não, pô. Se tu precisar de ajuda, fala pro teu cara aí do teu lado, teu amigo do lado aí, aquele teu brother, que trabalha com você. Cara, deixa eu te ajudar.
Eu quero te ajudar. Só que você começa a ter acesso a coisas que você não tinha antes, informações que você não tinha antes. E aí você começa a enxergar, com o passar do tempo, coisas que você não enxergava antes. Como se você consegue atender uma empresa para o seu patrão, por que você não consegue atender uma empresa para você? Se você trabalha no escritório que você sabe que tem que fazer folha de pagamento, apuração dos encargos sociais, apuração dos tributos, as obrigações acessórias, e você está vendo isso acontecendo na sua frente. Por que tu não pega esse conhecimento que você adquiriu e que você bota em prática para alguém ganhar dinheiro em cima da sua hora trabalhada e não faz isso para você? Talvez você não está tendo a oportunidade. Aí você fala assim, pô, não tenho a oportunidade de trabalhar no escritório, e eu trabalho no escritório, não tenho a oportunidade de aprender. Talvez porque você nunca teve, talvez, a coragem ou a humildade de chegar lá no outro cara do outro, pô, cara, posso te ajudar? Ou, pô, tô com uma dúvida aqui enfim, na apuração, sei lá, do imposto de renda. Você pode me tirar essa dúvida? Cara, é muito provável que o cara não vai te negar, cara. É, cara, e se te negar, também dane-se, vai pro próximo, vai pro outro. Porque tem sempre um cara assim. Eu trabalho nesse escritório mesmo que eu trabalhei, tinha um cara que era assim, ele era o cara do departamento fiscal. E eu lembro que esse cara depois ele saiu da empresa, saiu antes de mim, também foi viver do escritório dele. Engraçado que, pelo menos da minha geração, eu e ele, assim, que eu saiba, né, que nós dois temos conhecimento, até porque eu continuei tendo uma relação de amizade com o dono do escritório. Esse cara, ele montou o escritório dele, né, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E eu lembro que, às vezes, ele ligava para o escritório para tirar dúvidas, porque ele começou o escritório dele e tal, e ele era um cara que não era esse amigo, sabe? Sabe esse cara que tu vai chegar pro cara, pô, posso te ajudar? Eu tô com uma dúvida e o cara não ajudava, não fazia questão de ajudar? Era um cara que não gostava de compartilhar, gostava de reter conhecimento. Ele achava que o conhecimento que ele adquiria, se ele não compartilhasse, se ele sabe alguma coisa que você não sabe, ele se sentia na situação de ser melhor do que você, porque ele sabe algo que você não sabe. Ele era esse cara assim. E aí o que aconteceu? Chegou umas duas situações que eu presenciei quando eu ainda trabalhava nesse escritório, que ele ligava para o escritório para tirar uma dúvida, falar com o meu chefe, pô, tô com uma dúvida aqui, e o chefe não queria falar com ele. O pessoal do departamento não queria, porque o cara não era um cara, quando ele trabalhava lá, ele não era um cara bacana, não era um cara legal, não era um cara cordial, não era um cara gentil, não era um cara que procurava ajudar as pessoas. E teve umas duas situações que eu fui que eu trabalhava lá e ele foi até o escritório, e ele, cara, sabe naquele cara que chega, pô, posso sentar? Posso pegar, pô, posso pegar água? Aí tinha um bebedouro assim, né? Ele, posso pegar água? O cara trabalhou na empresa há vários anos, assim, e tipo, posso pegar um pouquinho de café? Ele pedia, faltava pouco, ele pedia, pô, posso respirar aqui dentro? Faltava pouco isso, ele falava assim, pô, posso respirar? Porque ele não se sentia confortável, não se sentia à vontade. Porque ele, quando estava lá, ele não criou um relacionamento cordial, de amizade, de companheirismo com os outros colegas. Então, todo mundo via ele com um olhar não muito bom. Então, vale até a reflexão se você está sendo cordial, está sendo legal com seus colegas aí do seu trabalho. Se você é aquela pessoa que não gosta de compartilhar. Cara, qualquer um da tribo contábil, qualquer aluno nosso, sabe que uma das nossas filosofias, aliás, a nossa filosofia principal é o compartilhamento. Lá dentro da tribo, o pessoal compartilha o tempo todo. Não tem retenção de informação. E talvez isso sirva de reflexão para você. Ah, eu parei, todo mundo aí sabe, cara, que a gente está vivendo um momento agora de correria total, de imposto de renda. Eu estou aqui numa loucura aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu estou fazendo aqui um imposto de renda de um cliente que é uma pessoa física e o cara chegou para mim e me deu aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Isso aqui, tudo que eu tenho que lançar ainda hoje. Isso aqui é o recebimento e pagamento de despesas. Eu lancei até agora, até junho. Eu vou acabar a live aqui e vou até a hora que eu terminar. Eu vou terminar de lançar isso aqui no Carnê-Leão. Estou preenchendo o Carnê-Leão do ano passado todinho que o cara não preencheu. Claro. Todo mundo sabe que a gente está vivendo uma fase que
o tempo é escasso. E talvez você tá falando aí, pô, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Porra, eu tô tendo tempo para falar aqui 1 hora com você, 2 horas, sei lá quanto tempo for necessário que eu precisar entregar a informação para você. E talvez você está falando que você não tem tempo para parar 1 hora do seu dia para estudar um departamento que você não conhece, para baixar o manual de uma obrigação acessória e ler aquilo de cabo a rabo e aprender aquele manual. Isso é uma desculpa que você está contando para você. E cada vez que você conta essa desculpa, você está se afastando do seu sonho, do seu projeto de abrir. Eu sou um cara que eu sempre fui de pegar, planejar e executar. Então, nenhum plano ele sobrevive o campo de batalha. Então, se você tem que ter um plano, né, você já determinou um plano, você está na primeira fase, na fase que tu ainda é funcionário. Então, tu passou nessa fase de funcionário de buscar o máximo de conhecimento possível. A segunda fase é começar a planejar. Planejar, se você tiver que se desconectar amanhã da empresa, cara, tu já tem que ter um plano de ação. E a outra fase é a fase da execução. Pô, agora eu vou executar. Vou executar o conhecimento que eu tenho para adquirir clientes para viver, né? Como um empreendedor, como empresário contábil. Essa fase do planejamento, de botar em ação, você tem que fazer isso enquanto você ainda é funcionário. Você não tem que esperar, cara, vou esperar, tipo, a empresa me manda embora ou eu pedir demissão para colocar isso em ação. Não, cara, você já. Wellington, e se o meu chefe não gostar? Cara, você não quer viver da sua profissão? É um risco que você vai ter que correr. É, cara, se quer viver mesmo disso, quer ser dono do seu escritório de contabilidade, quer ser um empreendedor, uma empreendedora, um empresário ou uma empresária contábil, empreender, galera, não tem como separar empreendedorismo e risco. Eles caminham. Isso não é só na contabilidade, não, qualquer coisa. Você vai abrir uma cafeteria, sei lá, você vai alugar uma cafeteria, você vai alugar uma loja no shopping. Tu vai assumir um risco, velho. Tu pode dar certo como pode dar errado. Qualquer negócio pode dar certo, pode dar errado. Exatamente, Tony acabou de falar, mesmo CLT. Você está procurando emprego. Aí você arrumou uma vaga de emprego na super empresa tal, vai ter um cargo de chefia. É um risco, você pode ser contratado hoje e ser demitido amanhã. Nada garante que você vai ficar para lá para sempre. Nada garante, tudo é risco. Você só tem que saber qual o risco que você quer escolher. O risco de viver do seu sonho ou viver o sonho dos outros. Cabe a você a escolha. Eu fiz a minha escolha. Viver o meu sonho. Cara, eu sou muito realizado por isso. Sou muito grato. Eu tenho uma vida super simples, galera. Super simples. Se alguns de vocês aí tiver a oportunidade de um dia me encontrar pela rua, vai ser muito provável que vocês vão me encontrar de shortão, chinelão. Eu vim aqui para São Paulo, né? E aqui o pessoal costuma, por exemplo, vai na praça, vai todo arrumadão, sabe? Uma coisa que eu percebi aqui, principalmente aqui no interior. O pessoal bota a melhor roupa, tênis, tudo. Cara, eu na época de Rio de Janeiro, cariocão, velho, eu ia pra shopping de chinelo, shortão. Simplicidade, total. Sirva de reflexão para vocês. Eu sou uma pessoa super acessível. Eu tiro parte do meu dia para responder, para ajudar vocês. Compartilho aqui conhecimento no meu canal no YouTube e também aqui no Instagram. Quase que diariamente com vocês. Saibam que o que eu puder ajudar, né? O que eu puder ajudar, eu estarei aqui disposto e ajudarei, assim como a gente tem hoje na Tribo Contábil 74 membros na Tribo Contábil, 74 contadores, 74 pessoas que eu ajudo diariamente a viver do sonho como empreendedor, como empresário contábil. E se você tem o desejo, sabe, você bate no teu coração de viver isso, talvez você não teve coragem, talvez você precise de algo além, precisa de conhecimentos práticos, você precisa de uma pessoa para te aconselhar, você precisa de uma ajuda, eu tenho um convite para te fazer. Lá na minha bio tem um link. Do dia 6 a 10 de junho, eu vou fazer mais um evento que se chama Jornada do Empreendedor Contábil. Vou te mostrar a jornada, o caminho. E não só eu trilhei, como alguns dos meus alunos, porque eu falo alguns, porque na Tribo Contábil tem galera que começou comigo do zero, e tem uma galera que já estava engateando, já estava circulando, aí já tinha montado o seu escritório e por algum motivo precisava estar lá. Talvez o cara sabia todas as rotinas, mas não sabia vender. Ou sabia vender, mas não sabia as rotinas. Então tem tudo lá. Tem galera especialista em lucro real, como tem um cara que não sabe
nada sobre o microempreendedor. Não sabia quando entrou, que agora sabe, né? Então a gente tem de tudo. E todo o tempo é compartilhado lá. Todo o tempo. Sabe, tem um grupo que é meio que funciona meio que 24 horas. Que eu acordo de manhã, tem tanta mensagem que parece que o pessoal não para de trabalhar. E fica esse convite para você. Para participar da jornada do empreendedor contábil, o investimento que você vai fazer é o seguinte: o seu tempo. Você não vai pagar absolutamente nada para poder participar. Tem um link lá, você vai colocar o seu e-mail e vai participar. Tem um grupo no WhatsApp também da jornada. Você clica lá, vai aparecer a opção o link do grupo. Você vai ter acesso ao grupo da jornada do empreendedor contábil. Ah, eu já estou aqui com minha empresa. Estou trabalhando aqui até tarde? Estou. Mas eu estou fazendo um bom 14º, talvez 15º salário com imposto de renda. Talvez, o que eu vou fazer com o imposto de renda, talvez alguns de vocês tá levando alguns meses para conseguir. E eu quero isso não só para mim, eu quero isso para você também, cara. Não é à toa que eu tô aqui fazendo o que eu tô fazendo, não. Porque eu não quero só poder ter essa. Porque assim, eu acredito verdadeiramente que a solução, ou o melhor caminho para o contador é empreender na contabilidade. Você pode querer passar em concurso público, você pode querer trabalhar numa empresa, tudo bem. É teu desejo, teu sonho. Se o teu sonho foi esse, você não precisa nem me seguir mais, porque eu só vou falar de aqui eu não vou falar de um cara que quer passar no concurso público. O cara que quer trabalhar, sei lá, num escritório de contabilidade. Eu vou falar sempre para quem quer empreender. Por quê? Por que tu fala isso? Porque foi algo que transformou a minha vida. E, cara, sabe quando você tá doente, você toma um remédio, e aí o remédio te cura, e aí você vê que tem outras pessoas com aquele problema, e você, cara, olha só, toma essa parada aqui, que essa parada aqui resolveu o meu problema. Se resolveu para mim, eu quero que resolva para você também. E foi o que aconteceu comigo. A contabilidade transformou a minha vida, mudou, total, mudou. Tanto é que, sabe, eu hoje posso escolher onde eu quero morar. Eu saí do Rio e vim para o interior de São Paulo para viver aqui por escolha. Eu escolhi estar aqui. Se eu quiser, por exemplo, no ano que vem escolher para um outro estado, eu tenho a possibilidade de fazer isso. Liberdade geográfica. E a liberdade geográfica ela vem através de uma outra liberdade que vem antes. Você precisa ter recursos financeiros. Liberdade geográfica, você precisa ter situações financeiras que te dê condições de fazer isso. E eu não tinha condições de, talvez, quando eu fosse no supermercado, escolher, sei lá, um produto que eu queria, e sim o que eu poderia pagar. Essa era a minha condição anterior. Cara que tinha uma mochila, que eu ia para o escritório, eu levava uma marmita que muitas das vezes chegava no escritório, a marmita estava azeda. Um calor danado do Rio de Janeiro, a marmita azedava. Essa era a minha realidade. Eu não tinha dinheiro para comprar um lanche. Tinha que ficar com fome até a hora de ir embora. E muitas das vezes eu ia para a faculdade e ficava até 10, 11 horas da noite e só ia comer quando chegasse em casa. Agora, uma dos hobbies que a gente tem é escolher qual restaurante eu vou almoçar ou vou jantar com a minha esposa no final de semana. Eu tenho uma vida super simples, cara. Tem duas coisas assim que eu falo assim, pô, tu gasta dinheiro, assim, gasta dinheiro. Eu gasto hoje é com bicicleta, bike, produto coisa que eu gosto, ciclismo, né, um esporte que eu faço, e com a minha família. Passeio com a minha esposa. É, são coisas simples, mas coisas que eu não tinha condições de fazer antes. Não tinha mesmo. Total. Se eu fosse no cinema no final de semana com a minha esposa, minha namorada na época, ia faltar talvez o da conta de luz, ia faltar talvez do telefone, era tudo contadinho. Se eu perdesse uma moeda, ia faltar dinheiro no final do mês. Então, essa transformação que a contabilidade proporcionou para mim é como se fosse um remédio que curou uma doença que eu tinha. E que eu, como foi uma pessoa que foi curada por essa doença, que é a doença da escassez, sabe quando você tem um colega lá que, porra, o cara deu uma topada, arrancou o dedão do pé.
Aí tá lá, pô, ó, usa esse remédio aqui que eu também já dei essa topada, esse remédio aqui, ó, cicatrizou, minha unha voltou ao normal. Eu sou o cara que tá falando pra você o remédio que eu tomei. Então, se você tá vivendo essa situação, eu tô te compartilhando aqui com você o remédio que eu tomei. Ah, e você vai falar assim, mas esse remédio deu certo pra você? Curou você? Te ajudou? É, bem que ajudou mesmo, mas ó, funciona só pra mim? Não. Pouco tempo aqui, ó, entrou aqui na live o Patrick. Não sei se ele tá aqui ainda. Patrick, quando entrou para a tribo contábil, tá na live, ele tá disponível aí para vocês. Trabalhava de vigilante. Ele passou por esse processo. Trabalhava como vigilante quando entrou para a tribo contábil no ano passado. Hoje ele é dono do escritório de contabilidade dele. Passou por essa fase, por esse processo de se desconectar da empresa que ele trabalhava, de viver somente do escritório. E olha que quando ele entrou para a tribo, ele não sabia gerar guia do Simples Nacional. Ele fala isso no próprio live. Ele, cara, eu não sabia nem como é que tirar. Eu pensava, ele fala, eu pensava que tinha que ter um software, um programa boladão para gerar a guia do Simples. Eu estou falando do Simples Nacional, né? Que para muitos é fácil emitir, para outros é um pouco mais complexo, quem nunca teve. Estou falando. Eu estou falando que foi possível para uma pessoa que começou comigo do absoluto zero. Hoje ele é dono do escritório de contabilidade dele. Ele não trabalha mais na empresa que ele trabalhava lá, como vigilante. Beleza? Então, que fica aí a minha mensagem para vocês. Deixa eu ver aqui os comentários aqui da galera. Espera aí. Deixa eu ver aqui a galera mandando mensagem aqui. O Rodrigo mandou aqui que é acima da média. Show de bola, Rodrigão. A Sheila deu boa noite, uma ótima noite, Sheila. O Rodrigo conta a história dele aqui, que trabalha há 11 anos na contabilidade, 9 anos atendendo restaurante fast food, e eles pagam mensalidade muito alto, a princípio focado em empresas do Simples Nacional. A Sheila fala aqui, estava assistindo a live no YouTube com as dicas do Márcio e Patrick. Dicas de ouro, obrigado. Sensacional, dicas do Márcio e do Patrick. Eu estou falando aqui de duas pessoas que começaram comigo aqui do zero. Aí o Márcio. O Rodrigo, Tem mais live, Márcio, hein? o Rodrigo falou aqui que essa live foi top. A Sheila falou sim, Rodrigo. A Neide falou aqui, ó. Me planejei para colocar em ação. Pedi para sair, até aí tudo bem. Agora estou enfrentando a minha ação. Só está faltando aprender a organizar meu tempo, sendo no meu escritório pela manhã. O problema é a solução. Se você está sem tempo, significa que é só organizar. Se está sem tempo porque está com cliente, está com mão de obra, está com serviço. Olha o Patricão aí, ó. Eu acabei de falar do Patrick que comentou aqui, ó. Eu achava que teria que ter um super software. Hoje, o cara é especialista em contabilidade para arquitetos e empresas da construção civil. E é como ele vive da profissão contábil hoje. Tá lá, né? Há pouco tempo atrás, estava numa guarita de um condomínio. Até teve um dia que ele falou assim, pô, ele chama de comandante, né? Tô aqui puto da vida, porque tive que fazer algo que eu não gosto, que eu não gostaria. E ele, na qualidade de vigilante, ele teve que tirar do condomínio, parece uma pessoa que estava lá para pedir comida, pedir, enfim, morador de rua, alguma coisa, e o condomínio meio que falou, tem que tirar o cara daqui. Então, quando você trabalha para alguém, tem isso ainda, você tem que fazer algo que talvez você não queira, e quando você trabalha para você, você escolhe o que você faz. Tem essa parada. Quando você trabalha para alguém, você vai ter que se submeter a fazer talvez algo que você não gosta, ou que você não queira. Quando você trabalha para você, você escolhe o que ou e para quem você faz. Beleza?